Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, bom dia aos que assistem e assistirão a transmissão no Facebook. Passado o período eleitoral, né, que deu muito certo para todos nós, graças a Deus. Quer dizer, aqui no RN deu mais ou menos certo, não deu tão certo assim. Era muito salutar que fosse tratado aqui, que nós não voltássemos de fato às programações de formações e aulas ordinárias, né, sobre doutrina da igreja, patrística, etc. Porque há ainda uma série de reflexões que são necessárias, né, a ser feitas por nós, no que diz respeito à relação do catolicismo com a política, do catolicismo com o Estado, do catolicismo com o processo revolucionário global, do qual eu já falei aqui e outras pessoas já falaram em outras ocasiões, né? Não é porque, em termos nacionais, nós vencemos a briga política, né? Bolsonaro foi eleito, que nós esquecemos que há muita coisa a ser feita, um trabalho extenso a ser feito. Como o professor Carlos Nogueira, o Léo de Carvalho e tantos outros já falaram, isso foi só uma pequena vitória, né? Mas são inúmeras batalhas que devem ser travadas, principalmente no campo espiritual e no campo intelectual, que são as duas vias da vida de todo católico, a vida espiritual e a vida intelectual. O católico precisa se abastecer das duas coisas. Quando São Pedro, ele diz em uma de suas cartas, acho que é na primeira carta, que nós devemos sempre estar prontos para dar a razão de nossa fé, nós entendemos que são duas questões: estar prontos, abastecidos de graça, dos sacramentos, da Sagrada Eucaristia, tendo nos confessado, etc., mas estarmos prontos também intelectualmente, ou seja, entendendo a nossa fé, conhecendo a nossa fé para poder praticar aquilo que nós chamamos de apologética, né? A defesa da fé, contra os hereges, os cismáticos, os apóstatas, os ateus, os pagãos, quem quer que seja, certo? Dito isto, é importante que façamos sempre um paralelo entre o catolicismo e política, como eu falei, e pegando o passo, né, do Centro Cultural Pio XII e do patrono que nós temos, né, do Papa que nós temos como patrono, que é o próprio Pio XII, eu achei por bem retomar alguns pontos que foram ditos, na verdade, na primeira aula que nós tivemos, na nossa aula inaugural, foi feita no dia 7 de fevereiro deste ano. O tema da aula na época foi Pio XII e os problemas do mundo moderno, porque foi baseada em um livro, que é um compilado de exortações, encíclicas e textos que o próprio Pio XII escreveu acerca de várias questões do mundo moderno, né? Ajuda só para não ficar pegando no ventilador, abafando, por favor, vira um pouquinho para lá. A princípio, é necessário fazer uma relação de Pio XII com o seu momento, com o seu contexto histórico, né? Porque Pio XII foi o Papa, não foi um Papa, foi o Papa que Deus ergueu, que Deus deu à Igreja para combater o mundo moderno, para nos exortar os católicos a como sobreviver e como combater o mundo moderno. Pio XII foi Papa de 1939 a 1958, certo? Então, ele pegou a Segunda Guerra Mundial, pegou a ascensão dos regimes totalitários que nós temos por aí, Mussolini, o fascismo na Itália, Hitler, o nazismo na Alemanha, e na época Stalin e o comunismo na União Soviética, e pegou toda a gênese cultural, toda a gênese revolucionária que ia explodir em 1968 com a chamada Revolução Cultural, a Revolução Sexual e tudo que surgiu a partir daí. Então Pio XII ele foi o Papa no período que gerou e que promoveu as bases firmes da Revolução Global, que deu origem, por exemplo, à cultura do aborto, ou aos contraceptivos, à pílula anticoncepcional, que deu origem ao movimento gay, que se popularizou nos anos 70, 80 e hoje virou cultura massificada no Brasil, né? Ele veio no período que deu as bases firmes para o que no futuro, nos anos 80,
iria se gerar a chamada ideologia de gênero. Quem acha que ideologia de gênero foi algo que começou há 5 anos atrás se engana. É algo muito anterior, muitos cientistas, entre aspas, né, já escreviam sobre a questão de gênero, sobre pessoas mudarem o sexo de acordo com a sua concepção própria do que elas são, e não do que, entre aspas, a sociedade impõe a elas, ou a própria biologia, afinal o próprio Deus impôs assim quis, né? E, enfim, Pio XII, então, ele viveu num contexto de total esquizofrenia social, destruição moral e destruição espiritual, corrupção espiritual e total revolução global, certo? Então, para entender como nós chegamos aqui, entre muitas outras coisas, é interessante que nós entendamos o que Pio XII viu e o que Pio XII condenou enquanto pontífice, né? A função de um pontífice, cargo este criado por nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto é o cargo mais antigo na Terra. Há 2000 anos existem papas. Os reinos que nós temos por aí, por exemplo, a monarquia britânica, ela não existe há 2000 anos, certo? A figura do pontífice é importante para várias coisas. Além de nos mediar a salvação, nos garantir a sã doutrina e as graças sacramentais que nos dão a salvação, que nos possibilitam a salvação, melhor dizendo, também é papel do Papa orientar todos os fiéis católicos no que diz respeito à sua vida em totalidade. Como eu já falei em outras ocasiões, ninguém é católico, católico não bate ponto. Eu sou católico às 8 da manhã, depois eu vou sair no finalzinho da tarde. Você acorda católico e vai dormir católico. Você é católico no trabalho, católico na universidade, católico na escola, católico entre os amigos, na família. Em todos os momentos da vida você é católico, né? Então nós temos que ter um norte em como viver como católicos em cada ocasião. Como me portar como católico no trabalho, como me portar como católico no noivado, no casamento, como me portar como católico no namoro, como me portar como católico na família, entre os amigos, etc. E aí nós temos que ter um juiz. O juiz é que vai dar a ordenação do que é justo e do que é injusto, do que é lícito e do que é ilícito. O juiz nesta terra é o Papa, é o Sumo Pontífice. Então ele é capaz de julgar isso e a ele cabe nos orientar como fazer isto ou aquilo, né? Tendo este ensinamento do Papa, isto é transferido aos bispos, que vão transferindo aos padres, e os padres vão transferir para todos nós. Uma vez que todo mundo sabe que o Papa não vai de porta em porta, de paróquia em paróquia, dar uma homilia cada domingo em uma paróquia diferente no mundo todo para explicar uma coisa ou outra. Por isso nós temos os padres que auxiliam os bispos, que por sua vez auxiliam o Papa, certo? Com isto a gente já entra em um ponto que é fundamental: a falácia da separação entre igreja e Estado. Por quê? Todo laicista, quando ele fala em Estado laico, etc e tal, ele sempre está se referindo à igreja não se intrometer nos assuntos de Estado. Mas ele fecha os olhos à realidade do Estado se intrometendo nos assuntos da igreja. Então, para o laicista, o padre não pode assumir um posicionamento político. Quando a igreja diz que, quando o bem das almas, a salvação dos homens estão colocados em prova, em risco, os padres eles devem sim assumir uma postura política. Se há um candidato que vai acabar com nossas almas, corromper a fé e destruir a vida humana, e outro candidato que talvez não seja bom, mas pelo menos não fará essas coisas, então o padre deve sim, votem no mal menor, ao menos no mal menor. Ele tem o dever de agir assim, né? E os laicistas acham que isso é um absurdo, né? Quando é o Papa se portando acerca de questões morais e políticas que assumiram uma face global, impostas pela ONU, pela OMS, pela OTAN, o que quer que seja, como por exemplo, quando o Papa Francisco falou que aborto é nazismo de luvas brancas, as pessoas entram em parafuso, né? Ficam ensandecidas no meio da rua, porque o Papa está entrando num assunto que não cabe a ele. É questão de soberania nacional, né? É questão de direito, de jurisprudência de cada nação, de cada território. O Papa não deve se meter nisso. Mas, quando a ONU surgiu com aquela ideia mirabolante de que os pais não deveriam educar os seus filhos na fé e lhes dar liberdade de decidir o que eles querem ser mais na frente, ninguém reclamou. Quando é o Estado, o meio secular se intrometendo nos assuntos da igreja. E na verdade o Estado não tem autoridade para se meter nos assuntos da igreja, mas a igreja tem autoridade para se meter nos assuntos do Estado. Uma vez que primeiro Cristo cria a igreja e nos dá os nortes morais. A partir de então nós podemos organizar a sociedade
e com isto tudo aquilo que faz parte da sociedade, o Estado, as leis, as instituições públicas, as empresas privadas, etc. e tal. O que eu quero dizer com isso? Que para ter toda a sociedade ela tem autoridade. Nos pequenos vínculos sociais aos maiores, tudo necessita de autoridade. Na família nós temos uma autoridade. Quando uma mulher casa com um homem, ela está submetendo a autoridade daquele homem. E está submetendo todos os filhos que ela vier a ter à autoridade daquele homem também. Você não escolhe o pai que você quer ter e a mãe também. Você simplesmente vem ao mundo e você está submetido ou submetida à autoridade daquela mulher e muito mais à autoridade daquele homem. É uma organização social que tem uma autoridade que você não escolhe. Na mesma coisa é o Estado. É uma autoridade social, só que em escala muito mais macro, muito mais maior, perdão. E modificável. O Estado é adaptável, né? A República nos dá a garantia, não sei se isso é bom, eu acho isso ruim, pode ser que tenha quem ache isso bom, mas nos dá a garantia de que a cada 4 anos nós vamos modificar as configurações do Estado ou a ideologia por trás do Estado. Nesse sentido é ruim, porque a gente tem 3 anos de PT, agora nós temos no mínimo 4 anos de coisas boas, eu espero, e só Deus sabe que no futuro pode surgir o PSDB, né? Uma desgraça novamente, né? Mas toda sociedade, seja uma pequena sociedade ou uma sociedade maior, ela necessita de autoridade. Autoridade é esta que necessita de regras. Estas regras elas estão implícitas, ou melhor, estão explícitas através da Constituição, da Carta Magna do país, dos códigos, Código Civil, Código Penal, etc. e tal. Mas tudo isso é criação do homem. O homem criou. Ulisses Guimarães e aquela Roma de deputado, em 88, foi escrever a Carta Magna do Brasil, a Constituição, e geraram aquele documento. Com as leis de Deus, não, parte do próprio Deus. E os homens apenas aceitam. Certo? Então, se as leis de Deus são anteriores às leis dos homens, e as leis dos homens são submetidas às leis de Deus, então a igreja, ela é a instituição que tem, como é que eu posso dizer, a primazia de atuação sobre a sociedade. É a igreja que tem a primeira voz sobre a sociedade. Se a igreja diz algo, nós podemos até ouvir o Estado, mas se o Estado, porventura, falar o contrário ao que a igreja falou, que a igreja promoveu e exortou a todo o povo, então nós negamos aquilo que o Estado afirma. É o que acontece por aí. Nós católicos sabemos que o aborto é um pecado que clama a justiça dos céus, né? Quem peca, além de pecar, quem aborta, além de pecar, de ser excomungado automaticamente, ainda atrai para si a ira divina. Essa é a doutrina, né? A morte do inocente em geral, e o aborto é a morte do inocente. E aí vem o Estado e aprova o aborto, por exemplo, mesmo em casos de estupro, de anencefalia, ou o que é que seja. Nós negamos isso está inválido, isso é ilícito. E na verdade o Estado que promove isso já é um Estado ilícito, ele já invalidou a si mesmo, a sua autoridade, que deveria confirmar a lei de Deus, quando na verdade ela está contradizendo. E é nesse contexto que Pio XII vem, em escala global, ele fala como Pai universal de todos os homens, né, de todos os católicos, claro. Ele vem e diz, olha, isto está errado por isto está errado por isto, o remédio para isto é isto. E ele faz isso através de um documento, de uma encíclica, de uma carta que ele escreve a toda a igreja, e todo mundo tem que ler esta carta, absolutamente todos os católicos, e os não católicos interessados também. Ele escreveu em 1950, chamada Humani Generis. Todo documento papal, ele tem como título ou uma palavra ou uma expressão que está na primeira frase do seu documento. Então, eu não sei de cabeça, mas na primeira frase da Humani Generis ele fala algo referente a gênero humano. Então, o título é Humani Generis. Quando São Pio X escreve a Pacem Dominiti Gregis, né, apacentai minhas ovelhas, ele fala algo referente a isto. Então, se coloca no título. Quando Paulo VI, em 69, escreve a Humanae Vitae, ele fala algo referente à vida humana. Então, se coloca como Humanae Vitae, né? Então, é o dever de todo católico ler esta carta encíclica, que há no site do Vaticano, você encontra de graça para imprimir, fazer o que quiser, Humani Generis. E por que o título é Gênero Humano? Exatamente porque o Pio XII ele vai tratar de vários problemas que afetam não somente a igreja, não somente os católicos,
mas a todo o gênero humano. E isso é escrito em 1950. Então a Segunda Guerra passou, a Segunda Guerra já havia passado. Mas é interessante que os problemas que ele suscita têm uma grande relação com a Segunda Guerra e se tornam piores após a Segunda Guerra. E alguém pode perguntar, como é que depois da tirania do nazismo, do fascismo, das milhares de mortes civis, inocentes e tudo mais que ocorreu, a guerra que mais matou pessoas na humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. Como é que depois disso tudo algo pode vir a ser pior? Pode. Não só pode, como de fato já está pior do que na Segunda Guerra Mundial. Porque enquanto na Segunda Guerra Mundial houve a preparação para uma revolução global que atualmente está em vigor, hoje, como acabei de dizer, esta revolução já é uma política de Estado em muitas nações. Então nós já vivemos os frutos do nazismo, os frutos do totalitarismo, os frutos do comunismo, de todo esse processo evolucionário, né? Isso tudo é causado, entre muitas coisas das quais eu vou tratar aqui, isso tudo é causado por algo que ninguém imaginou que aconteceria, mas aconteceu. E é ilógico, por isso ninguém imaginou que aconteceria. Passada a Segunda Guerra Mundial, passado em 1945, né, Mussolini morre em 43, salvo engano, Hitler se mata em 45 e em 45 também, pouco tempo depois, o Japão se rende e 2 cidades desaparecem, né, por causa das bombas atômicas. Acaba isso. Acabou a guerra, vamos nos sentar agora e observar o mais de destruição que aconteceu. Milhares de mortes, né? Cidades destruídas, famílias destruídas, nações destruídas, economias de nações destruídas, né? O marco alemão tem foto na época de criancinhas brincando com o marco alemão, bolos de dinheiro do marco alemão que não valiam absolutamente nada, né? A crise da Venezuela é elevada à 10ª potência ou mais, a nível de crise humanitária, crise social e crise econômica, né? na ocasião. Então, observamos tudo isso. Qual era a postura lógica? Né? Com firmeza, reconstruir tudo isto e, digamos assim, com macheza, colocar os pingos nos is e tentar resolver a situação. Abafar os focos de fascismo, nazismo e qualquer outra ideologia contrária às leis de Deus e combater o comunismo. O que os aliados fizeram? Se aliaram aos soviéticos, que tiveram como principal braço o nazismo, e eu vou mostrar que o nazismo ele é um braço do comunismo, ele não é um regime alienígena que surgiu do nada, é um braço do comunismo. O nazismo é de esquerda, e eu vou mostrar o porquê o nazismo é de esquerda aqui, para encerrar a discussão de uma vez. Embora vai ter gente que vai discordar para sempre disso, mas era de esquerda, né? Os aliados se aliam à União Soviética, e após a Segunda Guerra Mundial, todo mundo entra em um espírito de otimismo. Essa é uma questão que ninguém entende por que aconteceu. Você passa pela Primeira Guerra Mundial, pouco tempo depois você entra na Segunda Guerra Mundial, e aí você se torna otimista. Não, agora o homem ficou bom, agora as sociedades elas podem por si só se resolver, né? Nós podemos dar liberdade à Alemanha de tentar se resolver, nós podemos dar liberdade à União Soviética de continuar matando muita gente no seu território. Vamos ser otimistas, né? E é num clima de otimismo, após 1945, que aqueles que são maus, são pessoas más, eram pessoas más, já morreram, pelo menos a maioria, vão bolando na surdina, ou debaixo dos panos, né, as bases teóricas de tudo aquilo que nós temos como desgraça hoje, né? A pedofilia, aquele vídeo, né? Horrível, a pedofilia, o movimento LGBT, o movimento abortista, a Planned Parenthood, etc. e tal, que já existia e era usado para dizimar a população negra. O genocídio negro é aquilo ali, não é policial dando baculejo e menino, não. O genocídio negro é Planned Parenthood, né? Quem quiser pesquise sobre para que foi criada a Planned Parenthood. Foi uma louca, Margaret Sanger, que era da Ku Klux Klan, eugenia racial, que ela queria fazer a cabeça de mulheres negras para abortarem e daqui a tantos anos não existirem mais negros nos Estados Unidos. Acabar com os negros nos Estados Unidos, certo? Então é nesse clima de otimismo e lógico que o Pio XII vai escrever: tem muita coisa errada, eu estou aqui para jogar isso para vocês e eles dão o remédio como resolver essa questão aqui, certo? Pois bem,
Como eu falei, Pio XII tornou-se Papa em 1939. Seu antecessor foi Pio XI. Né? Todo Papa, ele é Papa sozinho, é evidente, só há um Papa. Mas todo Papa ele tem um grupo de homens que o assessoram diretamente, são chamados cardeais. Não é à toa que os cardeais usam a batina vermelha, significando que eles darão até o próprio sangue, ou seja, morrerão se for preciso para salvar o Santo Padre, para proteger o Santo Padre. Né? E todo Papa, além de ter os cardeais, ele tem aquele cardeal mais próximo, que é quem o auxilia, que é quem o auxilia em algum documento, ou lhe dá uma dica sobre o padre, isto aqui seria melhor fazer assim. Né? Um exemplo disso era o então Papa João Paulo II, que tinha como braço direito o cardeal Ratzinger, que foi quem o sucedeu como Bento XVI. E Pio XI tinha como assessor direto o então cardeal Eugênio Pacelli, que futuramente seria Pio XII. Pio XI ele já pegou uma batata muito quente nas mãos, porque ele pegou a ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo, a ascensão, de certa maneira, do comunismo, e ainda pegou uma bronca gigantesca que foi a Revolução Maçônica Republicana Liberal no México, que ocorreu nos anos 30, que estava matando cristão à torta e à direita lá. Né? O que aconteceu é que, eu acho que era Plutarco Garcia, o nome Plutarco Garcia, né, o nome do presidente do México, ele era republicano, maçom, ateu e comunista. Né? Então, juntar tudo que não presta num homem só. E aí... Oi? Chega a ser sublime. Chega a ser sublime, uma coisa maravilhosa, é uma pintura excepcional de Goya, né, de Francisco Goya. E aí, pelo seu governo, não deixou barato, né? Perseguiu a igreja muito, proibiu padres de saírem nas ruas de batina, proibiu padres de rezarem missa, proibiu fiéis de se reunirem. O filme Cristiano trata disso. Exato, Cristiada é o nome do filme, né? E o Estado nunca só proíbe, nunca só nos proíbe. Ele não se contenta somente em proibir, mas ele vai atrás de matar, tá entendendo? Então, se um belo dia nós formos proibidos de rezar em público ou de mostrar nossa fé com camisa, com imagem de Nossa Senhora, medalha, etc e tal, em pouco tempo a gente vai estar sendo assassinado. O fato é isso. E realmente, padres eram mortos, leigos eram mortos, só que naquela época os católicos eles tinham mais testosterona, pelo menos os homens, obviamente, tinham mais testosterona. Né? Eles não ficavam alheios ao que acontecia. E de fato se armaram literalmente, e houve uma guerra civil no México. Imagine uma guerra de católicos contra o Estado. Era uma carnificina. O Estado ia lá num protesto de católicos, matava muita gente. Os católicos iam, invadiam o quartel e matavam os soldados do quartel. Né? Tem aquele filme, Cristiano, que você falou, uma cena lá que retrata um padre que de fato foi fuzilado na frente da igreja. E aí os chamados cristeiros, né, eram os guerreiros mexicanos católicos, pegam os soldados, matam uns, e o oficial que coordenou o assassinato do padre, ele é enforcado na igreja onde ele matou o padre. Então a coisa era assim, não tinha conversa. Vamos dialogar. A moça da Globo News ia ficar louquinha na época, porque o pessoal de fuzil na rua, ninguém achava que era guarda-chuva, era tiro na cabeça, né? Headshot, né? O Wilson Vides ia adorar ver nessa época, né? Então, Pio XI pegou esta batata quente. Como resolver essa situação dos cristeiros no México, né? E daí surgem algumas encíclicas que vocês podem encontrar, talvez nem todas estejam em português, né? Mas a Divini Redemptoris, que fala do comunismo, condenação ao comunismo, e ele explica, né? O Papa não chega somente, eu condeno o comunismo. Ele explica o porquê de se condenar o comunismo. A Firmissimam Constantiam, que é sobre a questão dos cristeiros. Uma chamada Non abbiamo bisogno, que é sobre o fascismo na Itália, e outra chamada Mit brennender Sorge. Tá certo? Sorge, você que fala alemão, S-O-R-G-E. Sorge, né? Mit brennender Sorge, quer dizer com grandes preocupações ou coisas do tipo, que era sobre o nazismo, obviamente na Alemanha. Então a Non abbiamo bisogno, sobre
o fascismo italiano, Mitbrennender Sol sobre o nazismo na Alemanha, a Divina Redemptoris sobre o comunismo soviético e a Firmissima Constantiam sobre o problema dos cristãos no México. Então, Pio XII já tinha um gabarito para resolver essas questões, ou pelo menos para entendê-las. Ele auxiliou Pio XI nesses documentos. E como Papa, eu destaco, isso é coisa minha, que eu acho que eu montei assim, porque eu acho que é a melhor forma de transmitir o pontificado dele, que é um chamado tripé do pontificado de Pio XII. Eu, assim, o chamo particularmente falando. São 3 pontos-chave para entender o pontificado de Pio XII. Os perigos e os problemas que ele elucidou e que buscou resolver, ou tentou nos ajudar a resolver. O primeiro é o combate ao modernismo, o segundo é o combate ao ateísmo e o terceiro é o combate ao totalitarismo. E eu coloco nesta ordem, não somente para citar, mas porque faz sentido colocar nesta ordem: modernismo, ateísmo, totalitarismo. Primeiro porque pelo modernismo, que é uma heresia que já era condenada por Pio XI, por Pio IX na Sílabus, no documento pontifício, por Leão XIII na Libertas Praestantissimum, por São Pio X na Facinum Dominicis Gregis, por Pio XI na Mortalionis. Pio XII vai condenar isso na Humanae Generis, em outra encíclica chamada Mystici Corporis. Enfim, o modernismo é a deturpação e a corrupção da fé e da ortodoxia católica, da sã doutrina católica. Corrompendo a fé, você corrompe as almas. Você tira a existência de Deus, ou o amor de Deus das almas humanas e cria um vazio. Criando um vazio nas almas, você transforma estas pessoas que outrora eram bons católicos em ateus. Um ateu tem um vazio de Deus em sua alma. Ele não crê. Ele não enche sua alma dos sacramentos, não enche sua alma de amor, de esperança, de caridade, de fé em Deus e coisas do tipo. É o primeiro ponto. Modernismo deturpa a fé, corrompe a sociedade. Corrompe a sociedade, você transforma a sociedade em uma sociedade de ateus. E, transformando a sociedade outrora católica em uma sociedade de ateus, você dá faca e queijo na mão para erguer um governo totalitário. E você já deve saber, mas eu vou tratar aqui de como todos os governos totalitários, eles corrompem a fé, transformam a sociedade em ateia, em ateísta, ou ao menos não crendo no Deus verdadeiro, para em seguida emplacar um governo total, um governo totalitário. Como ele não tem um Deus, ele vai buscar um Deus no materialismo. Ou no Estado, principalmente, na figura do Estado. Que é material. Né? Mais pra frente eu vou falar aqui, uma coisa que eu pesquisando para poder estar aqui falando, é o que eu vou precisar para isso. No regime nazista havia uma religião ariana. Eu falei lá no grupo, havia uma religião ariana. Tinha oração para Hitler, tá entendendo? As pessoas consideravam Hitler como Deus, como, se não um Deus, um Messias, um profeta. Né? Então, ele tinha todas as facetas que os regimes de esquerda tinham. Controle total do Estado, né? Um foco imenso numa política ambientalista. Ele era um ecochato, Hitler. Né? Um foco imenso numa política trabalhista total. Ele pegou do seu brother Mussolini. Uma tributação que é idêntica ao Código Tributário Nacional. Exato. E uma perseguição à fé. E um culto ao Estado. A gente encontra isso tudo no regime socialista. Mas as pessoas teimam em dizer que Hitler era de direita, era um conservador. Ele podia ser conservador sob a ótica socialista, ele conservava os costumes do socialismo. Mas em termos gerais, mais amplos e conservadores, não tinha nada, ele era somente revolucionário. Né? Então eu considero esse o tripé. Pio XII foi muito inteligente. Hoje nós entendemos isso, que o problema é o modernismo, que corrompe a fé, o ateísmo, que nos traz o vazio, e o totalitarismo, que cria o idolatria ao Estado. Em 1950 não era tão fácil entender isso, mas Pio XII entendeu. E assim tratou de combater o modernismo por isto, o ateísmo por aquilo e o totalitarismo por mais isto. Né? Afinal, se as pessoas não mais se submetem às leis de Deus e não mais consideram Cristo como o rei do mundo,
Então as pessoas considerarão qualquer outro perrapado que está como presidente ou como chefe de Estado como o rei do mundo. E aí o Estado terá mais respaldo para controlar a sociedade em tudo que ele quiser. Certo? Com o calvinismo, por exemplo, aconteceu a mesma coisa em Genebra. Houve corrupção da fé católica, o vazio daquelas pessoas no que diz respeito ao Deus e essa doutrina verdadeira, e em seguida vem Calvino apresentando uma roupagem totalmente nova do cristianismo, herética, controlando as pessoas. Genebra, para quem não sabe, foi um estado totalitário, uma teocracia assassina, né? Calvino mandou matar muita gente por não serem calvinistas. E era um regime de exceção mesmo, as pessoas eram vigiadas nas suas casas, né? Tem relatos de crianças que desobedeceram aos pais e foram decapitadas por isso, tá entendendo? Eles desobedeceram aos pais, desonraram aos pais, pecaram contra os 10 mandamentos e arrancaram a cabeça da criança. Bárbaro. E a gente vê cartel mexicano, como você tinha falado, mas aconteceu em Genebra. Então, não é só o nazismo, mas tudo aquilo que busca combater a verdade, que busca combater a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, já está promovendo alguns pequenos passos que irão ter como consequência o que eu chamo de tirania e revolução global. Certo? Pois bem, a mesma coisa acontece no Brasil em se tratando da teologia da libertação. Né? Coisa que eu já conversei com o Rafael. Né? O que acontece com a teologia da libertação no Brasil especificamente? Aliás, onde ela existe, mais especificamente no Brasil, que é onde ela ganhou mais força. A gente perceba que todos os padres, absolutamente todos os padres, adeptos da teologia da libertação, eles sempre andam juntos, sempre estão unidos com os verdadeiros fascistas, com os verdadeiros totalitários. Né? Os padres traidores da teologia da libertação, eles sempre foram próximos de Fidel Castro, sempre foram próximos de Lula, sempre foram próximos, recentemente, de Haddad, Manuel Haddad, a líder do Partido Comunista do Brasil, uma genocida. E de movimentos terroristas. Em potencial. E de movimentos terroristas, as Farc, como o MST, a CUT, MTST no Nicarágua, acho que era Frente da Libertação Popular, algo do tipo. Né? Então, os padres da teologia da libertação, eles sempre estão unidos aos verdadeiros fascistas e a totalitários. Por quê? Porque os padres é um plano, digamos assim. Uma mão ajuda a outra. O padre da teologia da libertação, ele corrompe a fé, provoca com isso uma crise existencial e uma crise de fé, um ateísmo generalizado. E aí é a hora do fascista e do totalitário que está ao lado dele agir, aplicando o poder total sobre a sociedade, dando um verdadeiro golpe e controlando a vida de todos. Quem está no poder então? É o totalitário e o padre, ou o bispo, enfim, o mau sacerdote que o auxiliou. Né? Então, tinha caso de sacerdotes que tem caso, padre que auxilia as Farc diretamente. Não somente dando conselho, mas na luta armada. O padre que vai pegar uma K-47 e vai se meter no meio do mato para trocar tiro com o exército. Existe, é fato isso. Então, até porque a TL forjou a Farc. Sim. Na verdade, as Farc são fruto da TL, os movimentos de trabalhistas, movimentos camponeses e coisas do tipo. Né? Qual é o nome daquele livro que você tem sobre a questão? Reforma Agrária, questão de consciência? É um que envolve as pastorais da eclesial de base. São dessas questões, movimento eclesial de base, pastoral da terra e coisas do tipo, né? Quando a gente observa, por exemplo, a freira que foi assassinada em 2006, algo do tipo, lá no Pará, né? Dorothy Stang, era uma missionária norte-americana, eu acho, estava aqui, mataram ela. Quem matou foi um caboclo aí amando de um dono de terra, certo? De um latifundiário. Não que seja certo você matar uma freira, matar qualquer pessoa, na verdade, né? Aí é mais uma freira, uma senhora e tudo mais, até porque quando a mataram, ela estava andando no mato e pararam ela, dizem que ela tirou a Bíblia, foi uma coisa realmente bem bárbara, né? Deram um tiro na freira e a mataram. Mas Dorothy Stang tinha conluio com
MST, tá entendendo? Então, assim, é uma coisa trágica por si só, uma freira que através da pastoral da terra, que serve única e exclusivamente para jogar mais gasolina na fogueira, que é a questão agrária brasileira, a questão da reforma agrária e os conflitos existentes. Esta freira tinha coluna com o MST, que é um grupo terrorista, que invade terra, mata o gado, destrói a plantação, mata o fazendeiro, mata a família do fazendeiro e coisas do tipo. O MST é hoje o que a coluna Prestes foi nos anos 40, anos 50. Né? Um movimento que partiu de sul a norte do Brasil, matando gente, estuprando mulheres e promovendo desgraça. É um movimento que saiu do nada e chegou a lugar algum. Foi um bocado de comunista aqui, vamos dar um rolê e matar gente. E foi o que eles fizeram. Quem era o líder? Luiz Carlos Prestes, que era ovacionado nas universidades federais e era um deus para muitos, inclusive para muitos adeptos da teologia da libertação. E a gente da KGB. E a gente da KGB, como todos os grandes comunistas naquela época. Oswaldão, Olga Benário. Olga Benário era, de fato, foi mandada para concentração por Getúlio Vargas e coisas do tipo. Não é à toa que a gente vê padre da PL que fala muito mais de Lula e de Haddad do que de Cristo. Observe, esses padres da teologia da libertação, eles falam muito mais em Luiz Inácio Lula da Silva, e na época, o cara agora vai para o ostracismo mesmo, Haddad, graças a Deus, Haddad e coisa do tipo, do que em Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falam muito mais em reforma de base do que em sã doutrina. Eles convivem muito mais com o macumbeiro e o bandista do que com em missa, do que estão em missa. A missa deles era praticamente um culto de macumba, aquilo ali. Tem missas que são inválidas, porque eles usam qualquer outra coisa como matéria para o sacramento, quando a gente sabe que tem que ser a hóstia, de fato, e água e vinho presente no cálice, para ocorrer a consubstanciação, o sacrifício, etc. e tal. Né? Tem relato de padre que usa chimarrão na missa. Picanha, tem foto de padre usando picanha na missa. Carne assada, tem um amigo meu que falou, lá no Espírito Santo, teve padre fazendo com carne assada. Então, assim, na época, esse ano, teve aquele intereclesial das SEBs, Bernardo Kister fez um alarde dos infernos por causa daquilo, e a gente viu o que ocorreu. Né? Hóstia sendo distribuída, à torta e à direita, assim, de matéria duvidosa, vinho dentro de uma taça de vinho, uma taça grande de vinho de vidro, né? Cartaz do PT, Che Guevara, etc e tal. Né? Aqui na Diocese de Natal eu fui para uma reunião, fui para um evento, fui curiar, que a Diocese promoveu, isso é público e notório, por isso eu estou falando, na qual nós tínhamos, representando o Levante Popular da Juventude, nós tínhamos o presidentezinho aí da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Nós tínhamos uma criatura aí do Motirum, um negócio do curso de Direito da UFRN, aí só Deus sabe o que é isso aí, e outras coisas mais. Então, assim, a igreja dá voz, elementos da igreja dão voz a isso. É pela teologia da libertação que o Brasil ele pode vir a chegar a um estado totalitário. Quando Frei Beto, Frei Fernando, Frei Tito e Companhia Limitada estavam andando junto com Carlos Marighella, não acho que eles estavam rezando pela conversão dele, não. Eles estavam ajudando ele a bolar planos terroristas para a dominação comunista no Brasil. Eles foram presos, foram torturados. Frei Tito enlouqueceu e se matou, se enforcou no convento na França. Ele fez isso sim. Mas há toda uma história por trás. Eles ajudavam um terrorista, um assassino, um cara que escreveu o Manual de Guerrilha Urbana, é um livro, é público e notório isso aí. Ajudaram este cara a organizar planos estratégicos para a dominação comunista no Brasil. E tão frouxos eram que, quando foram presos, abriram o bocão e ajudaram os serviços de repressão a matar Marighella depois. Né? Então, assim, é uma barbaridade. Esse Frei Beto aí que vive por aí fazendo besteira é uma barbaridade. O homem que escreve um texto sobre uma possível relação sexual entre Santa Teresa d'Ávila e Che Guevara, ele é um porta-voz direto das profundezas do inferno. Não há o que se dizer com relação a isso. Isso é apenas um exemplo de como essas pessoas elas são capazes de querer esvaziar
a fé católica para, no lugar disso, colocar o Estado. Estado este que é o quê? O Estado comunista. Lula, Fidel Castro, Haddad, Manuela Dávila, Guilherme Boulos e outros mais. Pode falar. E junto com lembrando que o manual do Marighella foi o livro base para a formação do PCC e do Comando Vermelho em Ilha Grande. Futuramente eles iriam se unir. Começando com o Comando Vermelho, o livro do Marighella foi o livro de cabeceira dos que estavam lá presos. Do Comando Vermelho. Para quem não sabe, né, o Comando Vermelho ele surgiu da reunião, na verdadeira reunião de presos políticos com bandidos que estavam no presídio lá em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Então, assim, você junta preso político com bandido, você cria o Comando Vermelho. Por que o nome é Comando Vermelho? Vermelho. Que na época era Falange Vermelha o nome. Cuja especialidade maior, a coisa mais chique que eles faziam era tráfico de órgão de turista. Por quê? Comando Vermelho. Né? Então não é porque é do sangue derramado, não. É porque é vermelho do comunismo mesmo. Certo? E outro ponto. Todos os comunistas utilizam das massas, de mão de obra massificada e popular para a revolução. Gente humilde, gente ignorante, que é utilizado como massa como mão de obra. Escrava, quase escrava para isso. MST, CUT, tem muita gente lá que não sabe o que é comunismo. Nunca vai saber, mas serve ao comunismo. E mais ainda, se utilizam de grupos criminosos para chegarem ao poder. Afinal, ninguém vai achar que todo nazista que quebrou vidraço de loja de judeu na Kristallnet, né, a noite dos cristais quebrados, em 1938, era nazista. Porque todo mundo ali era nazista. E muita gente ali que era um pé rapado, um vagabundo, um bandido que queria só a desculpinha para anarquizar algo, para matar alguém, dar porrada em alguém, estuprar uma moça. Quando em 92 em Los Angeles explodiu aquela onda de revolta racial, eram grupos criminosos, a maior parte daqueles protestantes de protestar, né? Negros que ali estavam sob condicional, regime semiaberto, sei lá o que é que seja, enfim, eram pessoas que eram criminosas, membros de gangues, que se aproveitaram de uma onda de revolta justa, né, por questão de direitos civis, para dar porrada em gente no meio da rua, matar gente, roubar lojas e coisas do tipo. Não é à toa que os prejuízos da revolta de 92 em Los Angeles, eles somaram, na época, $1 bilhão. $1 bilhão em 92. Tá entendendo? Então, assim, o modernismo ele se infiltra de várias maneiras na igreja. Na igreja que ele se infiltra. E como a igreja abre sua boca à sociedade, tudo aquilo que afeta a igreja afeta a sociedade. Eu sempre digo isso. Os momentos de crise no mundo, aliás, os momentos de crise na igreja sempre são seguidos de momentos de crise no mundo. Então o mundo está em crise se a igreja estiver em crise também. Vamos pensar um pouquinho e perceber que a igreja está com um tumor maligno dentro de si. Esse sínodo dos jovens aí esteve aí, né, acabou gravando para provar isso. Não se fala em castidade nos documentos do sínodo. Não existe castidade. Mas se tem o termo LGBT e gênero nos documentos do sínodo. Impressionante uma coisa dessa. A reunião dos bispos para discutir questões relativas aos jovens, seja o que for. Né? Então, a igreja passa por uma crise colossal. E é exatamente nós olhando para o século, nós olhando para o mundo, nós vemos uma crise moral colossal também. Na qual se discute, como tem naquele vídeo, agora a moralidade de um homem de 40 anos em relação a uma menina de 10, por exemplo. Isso é algo super normal. Entende? Então, primeiro ponto, modernismo. O que é modernismo? Moderno, algo novo, moderno. Temos que diferenciar algo que é moderno em termos tecnológicos, científicos e coisas do tipo, do que é moderno em termos teológicos, doutrinários, espirituais ou o que é que seja. Porque a igreja não admite novidades. Tudo aquilo que é novo, toda pessoa que chega a você dizendo: rapaz, tem um padre ali que ele fala coisas novas assim, ele traz uma abordagem nova, ele quebra paradigmas,
e coisas do tipo, e você já se coloca para trás, abre o olho bem grandão na cinta. Eita, caramba, vem coisa ruim por aí. Porque tudo que é novo é estranho à doutrina da igreja, que é a doutrina de sempre. Quando se fala doutrina de sempre, é que ela é única, ela é perene, ela é concreta, é uma doutrina ortodoxa em si mesma. Porque vem do próprio Deus e do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, evidente. Então o modernismo, ele é um conjunto de ideias teologais, de propostas teologais, de aplicação na teologia, na doutrina, na liturgia e coisas do tipo, que visam corromper a fé católica e fazer com que a fé católica se molde aos interesses do mundo. Então, Pio IX alertou sobre o modernismo, Leão XIII alertou sobre o modernismo, São Pio X alertou sobre o modernismo, Bento XV alertou sobre o modernismo, Pio XI alertou sobre o modernismo, Pio XII alertou sobre o modernismo, e aí o modernismo triunfa na igreja. E os papas alertando, mas o modernismo vem em triunfo, porque foi uma força avassaladora demais. E as autoridades competentes não souberam lidar com isso. Ocorre o Concílio Vaticano II, ocorre a reunião dos bispos, no concílio, que durou 3 anos, e aí você não tem condenações explícitas ao modernismo. Pelo contrário, você tem uma onda de otimismo, no que diz respeito à liberdade religiosa, no que diz respeito à reforma litúrgica e coisas do tipo. E o que nós temos aí é uma crise que já existia, que foi potencializada com a permissividade que ocorreu no Concílio Vaticano II. Esta é a grande crítica de todos ao Concílio Vaticano II. Ele era bom ou ruim? Ele podia ser muito bom, mas ele não soube controlar e consertar os problemas que deveriam ser controlados e consertados na época. Sobre o modernismo, Pio XII ele fala o seguinte na Humani Generis, que eu falo, leiam a Humani Generis. Ele afirma que o modernismo ele tem 3 consequências. A primeira é o desprezo da teologia escolástica. Teologia escolástica é aquela desenvolvida no período medieval. Isso, um grande expoente da teologia escolástica é nada mais nada menos do que Santo Tomás de Aquino. Ele afirma, quanto à teologia, o que alguns pretendem é diminuir o mais possível o significado dos dogmas e libertá-los da maneira de exprimi-los já tradicional na igreja e dos conceitos filosóficos usados pelos doutores católicos, a fim de voltar na exposição da doutrina católica às expressões empregadas pela Sagrada Escritura e pelos Santos Padres. Esperam que, desse modo, o dogma, despojado de elementos que chamam extrínsecos à revelação divina, se chegue pouco a pouco à assimilação do dogma católico e das opiniões dos dissidentes. O que ele queria dizer com isso? Que em 1950, já naquela época, e muito antes mesmo, mas ele escreveu em 1950, os modernistas eles tinham um total desprezo pela teologia escolástica, considerando que nós deveríamos voltar às origens da Igreja Católica primitiva e ter como referência apenas a Sagrada Escritura para tal. Ele não está desprezando a Igreja primitiva, a patrística, e não está desprezando a Sagrada Escritura, mas está desprezando, condenando abertamente aqueles que pensam que a teologia escolástica deve ser desprezada, em virtude somente da patrística e da Sagrada Escritura. Quando a patrística ela se desenvolveu organicamente, é a escolástica. Santo Agostinho desenvolveu-se organicamente a Santo Tomás de Aquino. E ninguém é capaz de colocá-los em xeque, uma vez que foi Santo Tomás que declarou Santo Agostinho como o maior de todos. E é o Concílio de Trento que vai colocar a Suma Teológica em igual posição com a Sagrada Escritura. Não foi Santo Tomás, eu sou o bichão, eu sou o maioral. Não, foi o Concílio de Trento. O baita do concílio, o melhor concílio que alguém já viu na sua vida, que decretou isso. E não foi Santo Agostinho que se declarou grande, mas foi Santo Tomás de Aquino, que muitos dirão que foi maior. Talvez Nogueira diga que ele foi maior, eu não sei. Tem essa rixinha ambigada, né? Quem foi maior, Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino? Ninguém vai dizer quem foi o melhor.
Se há um melhor ou um pior. Ninguém diz quem foi o melhor, mas quem foi o maior. Você percebe a diferença? Todos foram magnânimos, todos eram excepcionais, mas houve o maior. Entre todos os homens presentes na sua época, houve o maior. Na época de Cristo. Foi quem? São João Batista. O próprio Cristo falou isso. O maior dentre os homens nascido de mulher. De todas as mulheres de todos os tempos, há uma maior, que é quem? A Virgem Maria. Nenhuma irá ser maior do que ela. É spoiler para vocês que duvidavam. Nenhuma mulher será maior, melhor, mais bela, mais pura, mais humilde, mais piedosa e mais devota do que Nossa Senhora. Não há. Então o que o Piedoso fala é isso, né? Querem colocar de lado a teologia escolástica para se considerar somente a Bíblia e a patrística, e ainda mais despojar da fé católica tudo aquilo que é dogmático em detrimento de algo mais palatável, para que o mundo entenda melhor. Quando a igreja necessita de dogma, de fé, quando um papa proclama um dogma, ele não diz o que ele acha, mas o que a igreja professava era discutido e que agora de fato é uma verdade de fé. Ninguém pode questionar um dogma. Se questionar, não é católico. Um ponto. Certo? Sobre o desprezo das Sagradas Escrituras, ele continua, referindo-se aos modernistas. Né? Atrevem-se a adulterar o sentido das palavras com que o Concílio Vaticano, o primeiro na época, que ocorreu no final do século XIX, com que o Concílio Vaticano define que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ou seja, um dos degraus da escada do modernismo é desprezar o fato de que a Bíblia é inspirada por Deus. Na interpretação da Sagrada Escritura, não querem levar em consideração a analogia da fé nem a tradição da Igreja. De modo que a doutrina dos Santos Padres e do Sagrado Magistério deveria ser aferida por aquela das Sagradas Escrituras, explicadas pelos exegetas de modo puramente humano. Ou seja, vamos desprezar o magistério e a tradição da igreja. Magistério, de magíster, de mestre, é quem nos ensina. O magistério da igreja nos ensina. Vamos desprezar o magistério, consideração das escrituras. E não vamos interpretar as escrituras pela luz da igreja, já que desprezamos o magistério. E muito menos sob uma ótica sobrenatural. Vamos interpretá-las de modo, como ele diz aqui, puramente humano. É corrupção da fé. Um exemplo claro disso é quando vem um padre TL e diz que o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi milagre, foi partilha. Que a Eucaristia não é sacrifício, é uma ceia, é um banquete, é uma festa. A festa da ressurreição de Jesus. Que maravilha. Palmas na missa, né? Quando vem o pentecostal com a fé betelial e diz que para sentir o Espírito Santo você tem que chorar. E talvez Santo Tomás de Aquino nunca tenha chorado, mas ninguém vai dizer que ele não foi auxiliado pelo Espírito Santo. Talvez São Jerônimo não tenha derramado uma gota de lágrima enquanto traduzia a Bíblia do grego, aramaico e hebraico para o latim, a Vulgata. Talvez não tenha derramado nenhuma gota de suor, de lágrima, perdão. Mas não quer dizer que ele não foi inspirado pelo Espírito Santo. Então vocês veem, vamos desconsiderar a luz da fé que o magistério da igreja nos dá. Magistério, magister, mestre. Vamos considerar agora somente as escrituras. E, além disto, não mais sob uma ótica espiritual, mas puramente humano. O que está ali é puramente humano. O que Cristo fez não foi multiplicar os pães e peixes, mas foi partilhar. A missa, como eu dei o exemplo, não é a atualização do santo sacrifício do Calvário diante dos nossos olhos, sob a aparência do pão e do vinho, o sacrifício incruento do nosso Senhor. Não. A missa é algo simples, é a ceia, é o banquete, tá bom assim. É o pão dado aos homens. Aquela música horrível que se canta nas igrejas. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta o quê? E nesta festa onde a gente é irmão. Liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa, a missa. Brilhante. Entenda, esse pessoal modernista, esse pessoal revolucionário, eles são extremamente inteligentes. Se fossem burros, não tinham dado certo, mas agora está dando muito certo.
Então é porque eles fizeram a coisa da maneira correta. Nós que fomos burros e não entendemos como agir diante disso aí. Sobre o magistério da igreja, o desprezo do magistério da igreja, ele afirma: desgraçado. Olha aí, de onde que a gente vai ouvir um pastor, quando o pastor é um sacerdote, dizer desgraçadamente, os traidores da igreja, coisas do tipo? Não vai, hoje em dia isso está fora de moda. Só que ele não diz traidores, ele usa um eufemismo. Desgraçadamente, esses amigos de novidades, né? Eu acho que é aquele meme, né? Malditos sejam, mas Santo Padre, não, nós não podemos escrever, esses safados, mas Santo Padre, nós não podemos escrever isso. Não, coloque aí, amigos de novidade, né? Desgraçadamente, esses amigos de novidades facilmente passam do desprezo da teologia escolástica ao pouco caso e até mesmo ao desprezo do próprio magistério da igreja, que tanto prestígio tem dado com a sua autoridade àquela teologia, a teologia escolástica. Apresentam este magistério como um empecilho ao progresso e obstáculo à ciência, ou seja, a igreja ensina doutrina, magistério, autoridade retrógrada. E já existem acatólicos, ou seja, não católicos, que o consideram como freio injusto, que impede alguns teólogos mais cultos de renovar a teologia. Ele estava sendo irônico. Teólogos cultos, amigos de novidades, mas o recado foi dado. O que ele fala, que deixa muito claro, é que o problema do modernismo é que ele corrompe a fé, corrompe a noção de que a Bíblia é inspirada por Deus, corrompe a necessidade de submissão à autoridade e à tradição e ao magistério da igreja, certo? E nos dá a noção de que nós podemos renovar a fé e, melhor, fazer uma nova fé. Então, são os caminhos da pedra, esse é o caminho das pedras para o poder total. Vamos corromper a fé, vazio existencial, ateísmo total. Vamos criar uma nova fé. Fé esta que será o quê? A fé no Estado, o Estado total. E assim já é. Né? Sobre o ateísmo, que é a segunda etapa, o que ele fala? Na Humanigênese. Se olharmos para fora do redil de Cristo, facilmente descobriremos as principais direções que seguem não poucos dos homens de estudo. Uns admitem sem discrição nem prudência o sistema evolucionista, que até no campo das ciências naturais não foi ainda indiscutivelmente provado, e ainda não foi até hoje. O Duque descascou isso nas duas palestras que ele deu aqui, né? Pretendendo que se deve estendê-lo à origem de todas as coisas. E, com ousadia, sustentam a hipótese monista e panteísta de um mundo submetido à perpétua evolução. Desta hipótese se valem os comunistas para defender e propagar seu materialismo dialético e arrancar das almas toda noção de Deus. Você vê como é complexo isso aqui. Da noção de um mundo panteísta, em que, por exemplo, a ideia maçônica de Deus, né? O Gaal, né? O grande arquiteto do universo. Não é Deus, Santíssima Trindade, é o universo. Certa vez eu saí com uns amigos. Seja a pessoa que eu vou falar, estiver vendo isso, é para você mesmo, meu amigo. E aí um amigo meu falou: rapaz, a gente estava contando sobre como era providenciar a nossa amizade. Aí um amigo meu falou: bicho, foi... Como é? Foi o universo que me trouxe até aqui. Aí eu: o quê, meu amigo? Foi o universo que me trouxe até aqui. Isso é panteísmo, mas deixa de ser pagão. O universo não. Foi Deus que lhe trouxe até aqui. Se tivesse sido, foi Deus que lhe trouxe até aqui. Não, foi todas as coisas, o chão, o céu. Não, o chão não me chamou. Beltrano Bata é tal lugar, não. Esse negócio não dessa maneira, não. Mas o evolucionismo, ele parte, entre outras premissas, da ideia de que todos os seres eles estão continuamente evoluindo a partir de uma seleção que é natural. Então nós unimos aqui o ideal darwinista com o ideal de Spencer, eu acho. Não é Spencer? Os ambos.
que cultivaram o evolucionismo e também a ideia de uma seleção natural, que é falha por si só. Afinal, o que nos difere dos animais é uma coisa que não pode ser adquirida biologicamente: razão. Você não pode, através de uma cirurgia, implantar razão num macaco, num cachorro, num gato, num pássaro, no que é que seja. Razão humana, ciência infusa. Você não pode. Isso não é desenvolvido biologicamente. Então, um macaco não pode se tornar biologicamente um homem. Por mais que hajam intervenções da natureza, de eventos naturais para tal, e de eventos físico-químicos para tal, um macaco nunca tornar-se-á homem. Um primata nunca tornar-se-á homem. Por mais que possa se parecer esteticamente, ou na postura, e coisa do tipo, por mais que um macaco ele possa fazer algumas coisas que sejam até lógicas, né? Para abrir um coco ele pega uma pedra e quebra, por exemplo, ou para acertar um outro bicho ele joga uma pedra no bicho, mas ele não tem uso da razão. Isso não pode ser desenvolvido biologicamente. É o primeiro ponto. Outro, essa ideia de que os seres evoluem de acordo com a seleção natural e tudo mais, e são espécies que vão gerando outras espécies e vão se bifurcando e coisas do tipo, né? De uma espécie só nós tiramos agora um gato, um cachorro e uma raposa, um exemplo. É outra falácia. Porque façamos o caminho contrário. Não vamos desenvolvendo, evoluindo, mas evoluindo, retornando na história. Vamos não mais distribuindo, mas reagrupando. Nós vamos voltar, pela lógica, a um ser só, que terá gerado todos os outros seres. E, se todos os seres eles se adaptam e evoluem de acordo com o meio onde estão, nós teríamos apenas um único ser, de única maneira no mundo inteiro. Porque este ser adaptar-se-ia somente a um único meio onde ele estaria inserido. Ele não teria se evoluído para o lobo, que sobrevive na neve e se faltar carne ele vai comer vegetais. Ele não teria evoluído para um cachorro, um pincher. Nunca na história. É outra falácia. E se você considerar que o ser... Não, é verdade. Então os seres eles já passaram a existir, já surgiram. Eu não creio em Deus. Eles surgiram, não foram criados, surgiram, né? Em seus devidos habitats, em seus devidos ambientes. Então, você não é evolucionista. Você considera que os seres eles já foram criados, já surgiram naqueles devidos ambientes. E pode ser que tenham se adaptado de uma maneira ou de outra, no que respeito aos pelos, ao andar, à posição. Eu não descarto isso. Mas não evoluído para espécies diferentes. Como muitos acreditam que, por exemplo, o dinossauro gerou uma galinha. É ilógico. Um réptil colossal que destruiu qualquer outro ser que ele visse pela frente, virou uma galinha, que eu dou um chute e mato. Que eu torço o pescoço tranquilamente para fazer galinha cabidela. Eu não iria torcer nunca o pescoço do tiranossauro rex, ele torceria o meu. Né? O sistema respiratório, todos os sistemas de um réptil não são equivalentes ao de uma ave. Então, para ele se transformar numa ave, ele teria que morrer. E aí as aves não existiriam, as galinhas não, os pinguins não, o pinguim não voa, a galinha não voa, tá entendendo? Então é uma ave que não é tão ave assim, digamos assim. Então assim, é uma falácia por si só. As pessoas que não questionam isso, nós aprendemos na escola e os professores nos passam como uma verdade. Nós vemos um macaco e ai do jovenzinho que levantar o braço, mas professor, é verdade isso aí? Será mesmo? Você está acabado em sala de aula. E para tudo na sala de aula, o professor diz, olha, a igreja matou 1 bilhão de negros no período medieval, queimados nas fogueiras. Professor, é verdade? É verdade. Os LGBTQYZ foram assassinados em massa no período medieval. Os gatos pretos eram mortos, as ruivas eram mortas porque eram consideradas bruxas. Estava queimada já na época. Né? Mas professor, onde é que tem isso?
É verdade, cala a boca, é verdade. É quase nesse nível. Os alunos hoje são assediados em sala de aula para serem burros. Né? Então, assim, a gente aprende, é algo ostensivo. Vão jogando e a gente não tem capacidade de questionar. Tanto pela maturidade e porque nós temos quando aprendemos essas coisas, quanto também pela nossa situação. Eu sou um aluno que foi colocado contra a parede. O professor pergunta, eu rebato e todos vão virar para mim na mesma hora. 30 alunos olhando para mim e perguntando: você é burro? Você está questionando o professor? Pode falar. Tem um relato do Carlos Gomes que está dizendo que na Santa Maria, o professor está dizendo que, né, você veio do macaco e diz: a menina, isso é problema do seu filho. Pronto. O senhor pode ter vindo do macaco, eu não vim do macaco, não. É mais ou menos por aí. Né? Eu lembro disso aí. Então, partindo dessa questão evolucionista, que dá origem a uma ideia panteísta, os comunistas se utilizam disso. Por quê? Se eu considero que a própria natureza que vai selecionar o homem e ordenar o homem, e eu sou fruto das forças do universo e portanto estou inserido na natureza, eu, como homem, posso também selecionar outros homens. E ficar melhor. Daí vem a eugenia. Stalin, em 1936, não proibiu o aborto na União Soviética porque ele era pró-vida, não. Ele proibiu o aborto porque estava muita gente abortando na União Soviética e não eram gerados novos operários para trabalhar para as indústrias soviéticas. Não eram gerados novos camponeses para trabalhar para os campos agrícolas comunitários da União Soviética. Não eram gerados novos soldados para estarem nas trincheiras soviéticas. Foi por isso que ele não era: eu sou pró-vida, respeito a vida desde a concepção. Não. Foi por isso que ele proibiu o aborto em 1936. E depois, passou a Segunda Guerra Mundial, reaprovou. Por que será? Deixou de ser pró-vida depois da Segunda Guerra Mundial? Não. Nunca foi. Né? Então, e os nazistas se aproveitavam disso também. Essa ideia vai assumir algo muito maior no regime nazista, né? Tinham mulheres que elas eram... o motivo da existência delas era somente um único motivo: fazer sexo com alemães que eram devidamente selecionados para tal, para gerarem alemães selecionados. Então, assim, eram mulheres belas, esbeltas, altas, loiras e tudo mais. Ficavam em casas, serviam para isso. Homens pré-selecionados, fortes, esbeltos, loiros. O ideal grego de beleza, o ideal ariano, melhor dizendo, de beleza. Grego é coisa de raça inferior, né? O ideal ariano de beleza. Eram selecionados para procriarem novos alemães. Alemães bonitinhos, alemães que seguiam o modelo ariano. E é curioso porque Hitler era baixinho, era moreno e era feio. E dizem que era impotente. Dizem, não sei. Heinrich Himmler era feio pra caramba, parecia um suricato. Quem sabe quem foi Heinrich Himmler, pesquise sobre Heinrich Himmler, certo? Goebbels era baixinho também, era todo atrofiado, todo feio. Heinrich Himmler precisava usar óculos, então já mostra que você não é um ser humano perfeito, um super-homem. Quem mais aqui? Goering era gordo, obeso, não conseguia correr. Talvez, eu acho que ele se matou, se eu não me engano. Talvez tenha sido por isso que ele se matou, porque ele não conseguiria correr dos aliados. Acho que foi por isso que ele se matou. Ou ele se matou ou ele morreu no tribunal de Nuremberg, um dos dois. Enfim, é gozado isso. Aqueles que pregavam a superioridade da raça ariana não eram superiores em nada a qualquer outra raça na raça humana. Raça entre a gama de raças do gênero humano. Então, o Papa, quando escreve isso, ele demonstra o seguinte: que os comunistas, os totalitaristas, como eles são a faceta do totalitarismo, eles utilizam do discurso da não existência de Deus
e, portanto, da inexistência da providência divina para validar somente a necessidade e importância dos atos humanos na ordenação da sociedade. Então, se para erguer a grande nação alemã, se para a glória da grande nação soviética eu precisar matar milhões de pessoas, assim eu faço, são números. Tem uma foto que é muito simbólica, que é de Stalin e Nikita Khrushchev, que foi seu como é que eu posso dizer? Que foi quem assumiu o posto de chefe de Estado na União Soviética, seu sucessor, obrigado. Eles dois sentados, Stalin com seu cachimbo, eles escrevendo algo no papel. O que eles estavam escrevendo? Jogando a dedonha? Não. Estavam escrevendo, marcando o nome de pessoas que seriam aniquiladas nos grandes expulsos que Stalin fez. Para quem não sabe, Stalin era tão psicopata que ele matou próprios amigos por mania de perseguição. E vocês podem verificar na internet, tem isso, fotos que foram photoshopadas, digamos, foram editadas conforme as pessoas iam morrendo. Isso é o cúmulo da sociopatia. Fotos de Stalin com Beltrano, Fulano e Cicrano. Aí Beltrano morreu, edita a foto, corta Beltrano. Fulano morreu, edita a foto, corta Fulano. O outro cara morreu, edita. Até que sobrava Stalin na foto. Então uma foto que tinha 11 pessoas, Stalin mais 10, sobrava com uma, Stalin. Porque as outras 10 tinham sido assassinadas nos grandes expurgos. Membros do Partido Comunista, membros do Estado, mas que pela mania de perseguição do Estado foram mortos. Como o Trotsky foi morto lá no México, o cara deu uma picaretada na cabeça dele, destruiu a cabeça dele, porque Stalin odiava Trotsky. Né? O marido daquele dia das feministas, né, como é? Frida Kahlo. O Trotsky era o casamento mais feio que eu já vi na minha vida. Trotsky e Frida Kahlo, uma coisa horrível. Né? Tem Quando, partindo dessa questão, né, nós vimos como o modernismo ele esfacela a fé. E como a partir disso nós temos, então, o ateísmo. Né? A noção da inexistência de Deus, ou então a criação de uma divindade que não existe. Acaba sendo um ateísmo. Né? Eu acho que é de Leão 13 a frase de que se nós consideramos todas as religiões, nós nos tornamos ateus. Né? Pio XII, em outra carta encíclica que eu citei aqui, chamada Mystici Corporis, né? Corpo místico, ele afirma que os mistérios revelados por Deus não podem ser prejudiciais ao homem, pois como ensina o Concílio Vaticano, é o primeiro, né, que ocorreu no final do século XIX, abre aspas, a razão iluminada pela fé, quando indaga com diligência, piedade e sobriedade, alcança sempre por graça de Deus alguma inteligência. Inteligência que, segundo Santo Tomás de Aquino, é a aplicação do intelecto à coisa. É o aplicar o uso do intelecto, da ciência, da racionalidade, das minhas potências cerebrais e racionais à coisa. Eu saber algo sobre algo é eu aplicar o meu intelecto àquele algo. Eu saber algo sobre o texto é eu aplicar o meu intelecto em entender de onde vem o texto, para que serve o texto e para onde vai o texto. Certo? Então, quando se corrompe a fé, afirmando que as exposições dogmáticas são complexas demais para os homens, Pio XII nos traz a resposta. Quando afirma que, citando o Concílio Vaticano I, a razão iluminada pela fé, quando indaga com diligência, piedade e sobriedade, alcança sempre por graça de Deus alguma inteligência. Então o homem pode entender questões de fé pelo uso da reta razão, desde que unindo a razão, desde que iluminando a razão pela luz, pela lanterna, pela lupa da fé. Então o segundo passo, após... Para que ele entendesse por esse caminho, ele
deveria usar a forma de Tomás de Aquino. Como a escolástica foi degradada, se perde a capacidade racional de acessar alguma coisa da fé. E perceba, os católicos que não entendem essas coisas são facilmente corrompidos. Não, e também, mas os católicos que não entendem essas coisas são os católicos que estão longe de Santo Tomás de Aquino, que ou não estudaram minimamente, ou nunca ouviram falar de Santo Tomás de Aquino. Não tiveram contato com o tomismo, não tiveram contato com a escolástica em sua glória e esplendor, então não conseguem assimilar a verdade de fé como Santo Tomás de Aquino conseguiu assimilar. A questão da Suma Teológica é que ela é tão brilhante, você tem que colocar um véu em cima da Suma Teológica. É maravilhoso aquilo ali. É tão brilhante porque ele nos traz questões metafísicas, sobrenaturais, teologais, que é um conhecimento acessado somente pela fé. Não é um conhecimento filosófico, é um conhecimento teologal. Ele nos traz e pega de presente. Estudo. No campo dos conhecimentos, que nós gradativamente vamos alcançando, gramática, retórica, física, lógica, etc. e tal, nós chegamos ao conhecimento teologal, que não é acessado somente por querer, mas pela fé. Então, São Tomás de Aquino acessa esse conhecimento pela fé, você só consegue ter o conhecimento teologal pela fé, e nos dá de brinde aqueles 11 volumes da Suma Teológica, para nos instruir sobre as questões de fé. Pronto, fim. E mais brilhante ainda, ele apresenta premissas que se contradizem, apresenta objeções às falsas e, como conclusão, nos traz a verdadeira. Então, além de nos trazer a verdade, ele ainda já adianta mostrando as inverdades, as possíveis premissas falsas sobre aquele artigo de fé que podem surgir por aí. Então, assim, ele nos dá os dois trabalhos. A gente não tem nenhum dos dois trabalhos, nem de conhecer a verdade e nem de saber quais são as inverdades que virão por aí. Ele já nos traz tudo. Vocês percebam que a revolução global, e por que eu falo revolução global? Porque ela é global, né? A gente não pode enxergar somente o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o comunismo na União Soviética. Ela é global. Em basicamente todos os países do mundo nós vemos traços do modernismo corrompendo a fé, do ateísmo dando um vazio existencial e, por fim, do totalitarismo sendo o Estado como novo Deus e como nova religião. A revolução global ela não tem ideologia. Ela não tem partido, ela não tem ideologia. Certo? Esse tripé, que eu chamo de tripé, né? O tripé da crise moderna, ele não trata de uma ideologia específica. Ela é revolucionária. E o processo revolucionário ele adquire inúmeras formas. A ideologia de gênero ela é financiada. Quem financia? São metacapitalistas. Não são líderes barbujos de sindicato que financiam ideologia de gênero. São metacapitalistas. George Soros, Rothschild, Rockefeller, Vanderbilt, etc. e tal. Fundação Ford financia a indústria do aborto no mundo. Planned Parenthood não é financiada pela KGB. Pode até ser, sei lá. Mas quem financia são metacapitalistas. Hipercapitalistas. Como os Clinton, por exemplo. Hillary, se não me engano, queria legalizar a aborto até o nono mês. Quando o Trump ganhou, eu entrei a nova era, né? Entrei no êxtase. A nova era, agora, tá massa, né? Mas não vou dar esse ponto, não. Já falei muito do Bolsonaro aqui. Quem financia a revolução normalmente são os capitalistas. Só que não pelo capitalismo. Você vê que na Colômbia eles legalizaram até 8 meses. Foi até 8 meses. Até o último instante antes da criança sair, né, da mulher, você pode assassinar a criança na Colômbia. E há trabalho científico forjado por médicos que sai em revista científica que tenta induzir o seguinte termo: aborto pós-nascimento. Eu já ouvi falar disso. Eu já li sobre isso. Porque a criança ela não reconhece a si mesma como
como ser, como existente, até 5 anos, 7 anos, algo em torno disso, então... O período ótimo, né, para ser assassinado. Você tem 4 anos, você não é ninguém, você não se reconheceu. Você fala, você já fala, você já olha para o seu pai, chama de papai, já olha para sua mãe, chama de mamãe, você já socializa com coleguinhas na escola, você já, dependendo, você já vai até o banheiro sozinho, você já está lendo, começando a ler, mas você pode meter uma bala na sua cabeça. Por quê? Porque você não tem noção de que você existe. Você fala, você vê, você enxerga, você ouve, você se socializa, mas você não existe. Isso é Kant aplicado assim às últimas instâncias, tá entendendo? A gente acha que esses filósofozinhos, eles param no campo teórico, mas eles são aplicados. Eles escreveram algo para aquilo ser aplicado. Senão, na sociedade, realmente na mente de quem lia. E quando se aplica Kant, quando se aplica Descartes, quando se aplica Marx, quando se aplica Marcuse, Walter Benjamin e Companhia Limitada, você vê a desgraça aí afora, né? Então, assim, por que vocês acham que George Soros, ele é um dos grandes financiadores da agenda gerada pelo Protocolo de Paris, né? Para quem não sabe, o Protocolo de Paris é aquela desgraça que é uma série de normativas globais para tentar diminuir a produção de carbono no mundo, o aquecimento global, etc. e tal. O Protocolo de Paris, a meta deles é que até 2100 eles tenham diminuído, se eu não me engano, 0,2% da temperatura do mundo. Não é 5%, 10%, é 0,2%. Certo? 0,2% da temperatura do mundo. Para fazer isso, você tem que acabar com a indústria global, acabar com empregos e, para atingir menos 0,2% da temperatura do mundo até 2100, está válido você fazer com que muitas pessoas não trabalhem e não tenham pão para comer. E quem financia isso? É George Soros. Por que ele financia isso? Porque com menos produção, com menos indústrias, nós temos menos concorrência no mercado. Nós temos menos pessoas capazes de cheirar o seu calcanhar e fazer barulho. Nós temos menos pessoas capazes de serem ricas e de alcançar a sua riqueza. Por isso George Soros financia isso. Saca? Porque, como eu falei, Margaret Sanger desenvolveu a Planned Parenthood. Porque ela queria que as negras abortassem e assim os Estados Unidos se ficasse livre de negros. Negras abortando, nós temos menos negros. Negros usando camisinha e pílula anticoncepcional, nós temos menos negros ainda. Os negros que já foram concebidos, nós matamos. E os negros que não foram concebidos não serão, porque o espermatozoide não se unirá ao ovo, não haverá vida. E aí, em, quem sabe, 100, 200 anos, não haverão mais negros nos Estados Unidos da América. Né? E as garotinhas juvenis de 15 anos de idade hoje adoram a Planned Parenthood e enchem o saco dizendo que se o corpo é meu, eu tenho o direito de fazer isso. Isso é egoísmo. Normalmente quem enche o saco, sendo abortista, adora dizer que conservador é egoísta. Até rimou, né? Normalmente quem enche o saco sendo abortista adora dizer que conservador e capitalista é egoísta. Não há nada mais egoísta do que o aborto no mundo. Porque você não tem a capacidade de ser mãe, você pode até colocar o filho para adoção, mas até nisto você é egoísta. Você não consegue entender o direito daquela criança de ver a luz do sol. E aí você abre suas pernas para um médico que vai tirar pedaço por pedaço daquela criança. Que fique registrado aqui
um artigo que tem saído do Padre Paulo, acho que é os filhos abortados do rock and roll, uma coisa assim, na qual ele cita inúmeros exemplos de pessoas famosas do mundo do rock que abortaram ou auxiliaram o aborto, ou incentivaram o aborto, e uma coisa literalmente satânica, né? Então, a revolução global, ela não tem ideologia. Se entendeu que a melhor forma de atingir o poder total do Estado é através da corrupção da fé, do ateísmo, para chegar ao totalitarismo. É necessário que haja corrupção da fé e total ateísmo para uma revolução global. É necessário. Certo? Por coincidência ou não, muitos entenderam que o comunismo é a melhor forma de dominação das massas e de poder total. Desta forma, é neste regime que se pode construir mais perenemente um Estado total e se aplicar o que eu chamo aqui de revolução global e de tirania. Um exemplo disto, aí agora eu vou citar, é o regime nazista, que era um braço do comunismo, né? E consequentemente era de esquerda, que se utilizou de todas as etapas para a tirania total. Cito aqui. Ele não era somente um regime fascista e totalitário, mas era também um regime paganizado, né? Em 1912, isso é notório, em 1912 foi criada uma seita ariana chamada Ordem dos Teutões. Ordem dos Teutões, certo? Que pregava o arianismo, a superioridade de raça ariana, etc. Muitos membros desta ordem viriam a ocupar cargos altos no Partido Nazista. Algo que já existia em 1912. Então não foi o nazismo que criou o arianismo, ele já existia. Com Hitler a coisa atinge um grau estatal, um grau total, né? Como eu falei, haviam até orações para Hitler. Tem uma oração que eu encontrei que não tem um trecho onde se afirma assim: Führer, meu Führer, minha fé, minha luz, Führer, meu Führer, não me abandones, e outras coisas mais. Tudo estou seja a salvação, né? Tem um livro de 1934 chamado Nazismo, um assalto à civilização, em que é apresentado que no dia 30 de julho de 1933, mais de 100 mil nazistas se reuniram para declarar querer retornar à chamada origem germânica e à realidade divina, resgatando os deuses Odin, Baldur, Freya e outros deuses nórdicos e teutônicos. É loucura. Uma nação chegar ao ponto de querer reerguer deuses pagãos, Odin, coisa do tipo. Você levar em conta o misticismo de Blavatsky envolvido nesse grupo. Exato. Eu não vou entrar no ponto porque eu não tenho muito conhecimento sobre, mas nossos colegas poderão destacar para falar sobre isso. Mas desde registrado. Desde registrado, Blavatsky e a sua influência perniciosa no nazismo. Até porque no céu de Blavatsky tem a suástica. Exatamente. Antes do comunismo, antes do nazismo, assumia a suástica como símbolo. Então Blavatsky, aquela bruxa maldita, já introduziu elementos de misticismo e se considerava uma mística. Isso fica registrado também. Que é outra vigarice. Outra vigarice. Como Rasputin se considerou místico e destruiu o czarismo russo, obviamente na Rússia, né? E bem registrado, um dia estaremos aqui falando sobre Blavatsky, um dia, teosofia e coisas do tipo mais, essa coisa demais, né? Então assim, é uma coisa clara, né? A revolução global, ela não tem ideologia, mas ela se utilizou da pior das ideologias, que foi o comunismo, da pior de todas. E todo o processo revolucionário ele sempre parte do modernismo, a deturpação da fé, a destruição de fé, para o ateísmo e, por fim, ao totalitarismo, sendo o Estado a religião e sendo o líder do Estado o verdadeiro Deus. E aqui eu destaco
O decreto contra o comunismo de 1949, que Pio XII, através declarou oficial, né, o documento do Santo Ofício de 1949. Vou ler para vocês, é bem breve. Foi perguntado à Suprema Sagrada Congregação: 1. Se é permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira. 2. Se é lícito publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a doutrina e a ação dos comunistas ou escrever neles. 3. Se fiéis cristãos que consciente e livremente fizeram o que está em 1 e 2 podem ser admitidos aos sacramentos. 4. Se os fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os que defendem ou propagam, incorrem pelo próprio facto como apóstatas da fé católica, na excomunhão reservada de modo especial a ser apostólica. Os eminentíssimos e reverendíssimos padres, responsáveis pela proteção da fé e da moral, tiveram voto dos consultores na reunião plenária de 28 de junho de 49 e responderam decretando que: 1. Quanto a 1, não. O comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes as palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Quanto a 2, que só retomando a pergunta para ninguém ficar voando, que era acerca de se era lícito publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a ação dos comunistas. Não, pois são proibidos pelo próprio Código de Direito Canônico, citando o Código de 1399. Quanto a 3, se os cristãos podiam fazer o que estavam consciente e livremente, claro, podiam fazer o que está na pergunta 1 e 2 e seriam admitidos nos sacramentos. Não. Segundo os princípios ordinários, determinando a recusa dos sacramentos àquele que não tem a disposição requerida, ou seja, Haddad não poderia ter comungado, e Manuela Dávila não poderia ter comungado, não poderia ter comungado, e pecou por sacrilégio, tanto eles como o Padre que os deu a Sagrada Comunhão. E por fim, se os cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os que defendem e propagam, são excomungados. Sim. Ponto. Por que não? Sim. Não. Sim. Então o decreto contra o comunismo deixa extremamente claro isso. Se você vota, incentiva, auxilia de alguma maneira, consciente e livremente daqueles males, você está automaticamente excomungado, estando fora da comunhão com a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1959, durante o pontificado de João XXIII, é decretado um documento confirmando o decreto de Pio XII. Abre aspas. Foi perguntado à Suprema Sagrada Congregação se é permitido aos cristãos católicos, ao elegerem os representantes do povo, darem o seu voto a partidos ou a candidatos que, mesmo se não proclamam princípios contrários à doutrina católica e até reivindicam o nome de cristãos, apesar disto se unem de fato aos comunistas e os apoiam por sua ação. Dia 25 de março de 1959, os eminentíssimos e reverendíssimos padres, responsáveis pela proteção da fé e da moral, responderam decretando não, segundo a diretiva do decreto do Santo Ofício de 1º de julho de 1949. Então, acho que está muito claro aqui. O católico que consciente e livremente de todas essas questões vota num partido comunista, vota em alguém que é amigo ao comunismo, está automaticamente excomungado. Independentemente se você votou em Haddad, independentemente se você votou em Fátima, independentemente se você votou em Natália Bonavides, Mineiro, Guilherme Boulos, o diabo que o seja, você está, sendo essas pessoas auxiliares do comunismo, você está automaticamente excomungada ou excomungado.
certo? E autorizado aí para filho para fazer a primeira comunhão novamente. Para fazer a primeira comunhão novamente. Para ser recatequizado. Isto é o correto. É o correto. Né? Então, assim, o totalitarismo não tem ideologia. Eu falei isso 30 vezes, né? E o nazismo, ele já vinha corrompendo a fé total do povo alemão. Não é à toa que em 37, Pio XI, quando vai condenar o nazismo, ele afirma o quê? Abre aspas. Damos graças, veneráveis irmãos, a vós, aos vossos sacerdotes e a todos os fiéis que, defendendo os direitos da divina majestade contra um provocador neopaganismo, apoiado desgraçadamente com frequência por personalidades influentes, haveis cumprido e cumpris o vosso dever de cristão. Quando ele afirma, né, dando graça a todos que defendem os direitos da divina majestade, ele se refere ao quê? Ao direito que Deus tem diante dos homens e ao dever dos homens para com Deus de adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Ou seja, já em 37, o povo alemão não mais amava e adorava a Deus, mas ao paganismo e ao Estado nazista. Né? Isso é a total bestialização da fé em detrimento do paganismo. Como na União Soviética isso tudo ocorreu. Não mais a Deus ou a deuses, mas a Estado. E a todos os outros que o seguiram. Certo? Então, isto é o spoiler. Não, spoiler porque já está rolando, já ocorreu, já está rolando. Estes são os passos dados no processo de revolução global. Né? Pio XII alertou, deixou muito claro isso. Né? Como a coisa iria acontecer. E eu defino como o tripé do modernismo, da revolução e da tirania global. Crise espiritual, corrupção da fé, ateísmo institucionalizado, ateísmo total e, por fim, totalitarismo. E é corrompendo a fé, nos tornando ateus que os revolucionários poderão então tomar o controle de tudo e, enfim, instaurar um poder total sobre todos os homens. Entendendo isso agora, nós estaremos minimamente blindados contra essas questões. Como eu falei, guardem bem isto. A revolução não tem ideologia. Neste sentido, os capitalistas, os liberais, os libertários e os comunistas estão do mesmo lado. Todos são materialistas, todos veem o mundo sob uma ótica econômica e todos financiam o que for possível para bancar e dar as bases sólidas para a revolução total. Certo? Alguém aqui tem alguma dúvida, algo a falar? Então, vamos fazer uma oração, rezando uma salve rainha, para que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja, guarde a Santa Igreja e guarde todo o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos dos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Venerável Pio XII, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e cilados do demônio. Subjugue, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.